Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versos 35 e 37. Diz assim a palavra do Senhor. Quero dar esse texto inicial, depois nós vamos para o texto base da mensagem. Mas diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode repetir comigo? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, que é verdade. A Bíblia nos diz, queridos, que em Cristo Jesus, independente do quadro, das situações que nós enfrentamos, nele nós somos mais que vencedores. Nós não vamos ser, nós já somos. Eu não sei o que você está passando, mas em Cristo Jesus eu quero dizer para você e declarar: você já é mais que vencedor. Amém, queridos? Em todas essas coisas. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Nós somos mais que vencedores e todas significa todas, queridos, todas as coisas. Mas, queridos, aonde é que começa a nossa vitória? Onde começa a nossa vitória? Em que momento a gente pode dizer que a vitória já é certa? Em que momento? Eu quero que você abra um texto comigo, Daniel. Um livro que eu amo demais ler. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Daniel 1, verso 8. Em que momento começa a vitória? Onde começa a nossa vitória? E esse é o tema, ou é o título dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Onde começa a vitória? Onde começa a vitória? Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Em outra versão diz: Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Amém, queridos? Glória a Deus. Em que momento começa a vitória nas nossas vidas? Em primeiro lugar, a vitória começa, queridos, quando a gente faz como Daniel, quando a gente toma uma firme decisão no nosso coração. A vitória não começa no momento que você vai para a batalha, começa a batalhar, a lutar, não. A vitória já começa antes. Ela começa no momento em que você decide, de maneira firme no seu coração, você toma uma decisão. É aí que começa a vitória. Eu quero falar um pouquinho aqui da história de Daniel. Aqui, se você for ler no livro aqui, capítulo 1, você vai ver que Daniel e mais alguns do seu povo, alguns israelitas, alguns nobres do povo, alguns que pertenciam à realeza, foram levados como escravos para a Babilônia, foram levados cativos, né? O povo de Deus, os israelitas foram levados como escravo ali para a Babilônia, serviram o rei ali, o rei que era o rei Nabucodonosor. Amém, queridos? E ali, diz o texto aqui que o rei manda separar alguns jovens para que pudessem servir ali ao rei. Durante um tempo, durante 3 anos, esses jovens receberiam uma preparação, eles teriam que aprender a língua dos caldeus, a literatura, né? Eles teriam que aprender ali e se preparar durante 3 anos. Eles seriam ali, receberiam ali das finas iguarias do rei, do alimento, da porção que vinha da mesa do rei, para serem alimentados e treinados durante 3 anos, para que eles pudessem servir ao rei Nabucodonosor, ao rei ali da Babilônia. Amém? Esse é o contexto.
Aqui você vai ver também que está os amigos de Daniel, que é Ananias, Misael, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Só troquei as ordens aqui. Que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel também teve o seu nome trocado de Daniel para Beltesazar. Amém, queridos? Esse é o contexto. E mesmo sendo levado como escravo, queridos, numa terra distante, de um povo diferente, cultura diferente, um povo que servia a outros deuses, Daniel decidiu firmemente no coração honrar o seu Deus e não se contaminar com a comida do rei. Agora eu quero que você preste atenção, queridos. O povo de Israel já tinha sido vencido pelos inimigos. Foram levados como escravos por uma terra distante. E tinha sido ali vencido. E ali, queridos, Daniel junto com alguns outros jovens do seu povo, foram separados para servir ao rei, como eu disse. Não era qualquer jovem, eram jovens que eram, como diz aqui, deixa eu ler um pedacinho. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Esses eram os jovens. E é interessante, queridos, que ali, como eu disse ali, foi determinado, o rei determinou, que durante 3 anos esses jovens fossem alimentados com a comida que vinha da mesa do rei, com as finas iguarias do rei, né? E treinado na língua dos caldeus, na literatura, na cultura dos caldeus para servir ao rei. Mas Daniel decidiu no seu coração, eu não vou me contaminar com essa comida. Por que se contaminar, queridos? Os judeus, acredito que todos vocês sabem, mas eles tinham na sua cultura, eles não comiam certos tipos de alimentos. Existiam para eles animais puros e animais impuros que não se comiam. E isso era uma forma de honrar o seu Deus. O Deus da velha aliança ali, na cultura deles, tinha certo tipo de alimentos que eram restritos para os judeus. E essa era uma das formas de honrar a Deus. Além do que, eles honravam a Deus quando obedeciam a circuncisão, eles honravam a Deus obedecendo às festas fixas que tinha, né? Obedecendo a lei que foi dada por meio de Moisés, né? Obedecendo toda a lei, eles honravam o seu Deus. E aqui nesse contexto, queridos, que Daniel se encontrava, ele decidiu, mesmo na terra distante, mesmo estando como escravo, ele falou, eu não vou comer essas coisas destinadas, porque a um judeu era algo que desonrava o seu Deus. Comer, com certeza ali dessas finas iguarias, tinham certos alimentos, animais, que a um judeu era proibido comer. E Daniel decidiu no seu coração, não vou comer. Agora pensa comigo, queridos, já tinha sido vencido pelos inimigos, já estava como escravo, e não é que eram alimentos ruins, eram alimentos, na verdade, quando você lê o contexto, o rei queria até preparar eles, para que eles fossem jovens fortes, saudáveis, capacitados para servir ao rei. Não era comida ruim, era comida boa, mas aos judeus tinha certos tipos de alimentos que era proibido. E Daniel, queridos, ele podia falar, já estou, perdão da palavra, já estou ferrado mesmo, já fomos vencidos, minha terra ali, né, destruída, casa de Deus destruída, distante, minha cidade foi destruída, estou aqui, mas ainda assim, numa terra distante, como escravo, Daniel se mantinha numa posição de honrar o seu Deus, com aquilo que ele sabia que era para honrar, como se manter puro nessa questão dos alimentos aqui. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda esse contexto. De acordo com alguns estudos, queridos, nesse contexto, Daniel ele era um jovem entre 17 e 18 anos, que temia a Deus, conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei mosaica, ele conhecia os escritos dos profetas, Daniel conhecia. Quando você lê o contexto do livro de Daniel, você vai observar isso. Daniel capítulo 9, você vai ver Daniel citando as escrituras, o profeta Jeremias, você vai ver Daniel citando, né? E até por essa decisão que Daniel tomou, com certeza Daniel conhecia a lei do seu Deus, os mandamentos do seu Deus. Daniel conhecia. Amém? Daniel conhecia a lei de Deus que proibia que o povo judeu comesse determinados alimentos. Depois, se você quiser anotar para você ver em casa,
Lá em Levítico 11 fala esses determinados alimentos. Levítico 11, Deuteronômio 14, do 3 ao 21, vai falar sobre esses tipos de alimentos que era proibido ao judeu. E mesmo assim ele decidiu firmemente não se contaminar com a comida do rei, que, como eu disse, queridos, provavelmente tinha alimentos que para os judeus eram considerados impuros. E era costume, naquela época e contexto, quero que você preste atenção, naquela época, naquele contexto, queridos, era costume, como uma estratégia de guerra, o povo que venceu ali, que nem o povo da Babilônia, que venceram ali o povo de Israel, levaram eles como escravo, era costume dos povos, como estratégia de guerra, enfraquecer o povo inimigo. Como que eles enfraqueciam? Destruindo a sua cultura, a sua crença, a sua identidade. Era uma das estratégias do povo, quando eles levaram o povo cativo para destruir, exterminar por completamente aquele povo. Uma das estratégias, queridos, era isso: destruir a cultura, para fazer com que eles, aquela cultura que o povo de Israel tinha, o Deus que eles servia, destruir isso. E como uma das coisas que eles tentaram fazer, que eles fizeram aqui que está nos relatos. Primeiro, aqui vocês não vão falar mais a sua língua. Aqui vocês vão ter que aprender uma nova língua, é a língua dos caldeus, que era o aramaico. Eles teriam que aprender o aramaico. Então você esquece a sua língua. Você vai falar a língua do vencedor agora, a língua do aramaico. Você vai ter que aprender. Outra coisa que eles faziam, queridos, a questão também, uma coisa que fala muito sobre o seu povo, é a questão dos alimentos. Aqui vocês não vão comer mais como vocês comiam, vocês vão ter que comer dos nossos alimentos. Então essa é uma outra questão também que eles faziam, queridos, para destruir na cultura do povo. Outra coisa, você observa aqui, que eles pegam e mudam os nomes deles. Daniel significa, o nome de Daniel, significa o Senhor é meu juiz. Era algo que estava relacionado ao Deus que ele servia. Mas aí eles pegam e mudam o nome de Daniel e colocam o nome dele de Beltesazar. E Beltesazar, eu coloquei aqui, significa príncipe de Baal. Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Ananias, Misaías e Misael. Esses eram os nomes deles, tinham um significado também na cultura deles. Mudaram para Sadraque, Mesaque e Abednego, que também estavam ligados seus nomes à cultura dos caldeus, aos deuses dos caldeus. Sabe o que eles estavam tentando fazer? Com os jovens que eram da nobreza, da realeza, destruir totalmente a cultura. Vocês não vão se lembrar da sua cultura, vocês não vão se lembrar do seu Deus, vocês não vão se lembrar de nada. Essa era uma estratégia para acabar, exterminar. Uma outra estratégia, queridos, era pegar povos de outras nações e levar até o remanescente, às vezes que ficou em Israel, misturar esses povos, tudo isso para acabar com a cultura deles. Vocês estão entendendo, queridos? Então essa era uma estratégia. Era isso que eles estavam querendo fazer. Mudar, para que Daniel, e com certeza aqui, queridos, o rei sabia que Daniel era um homem de Deus, um homem temente a Deus, e com tudo isso, alimentação, mudança de nome, trabalhando com a cultura, falando outra língua, queria exterminar o povo, acabar com aquele povo, e isso pegando os nobres do povo ali, amém? Como Daniel e os seus amigos, amém, queridos? Esse é um dos motivos que o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa príncipe de Baal. E eu vejo que hoje, eu quero que você preste atenção aqui, queridos, esta continua sendo a mesma estratégia de Satanás, para destruir o povo de Deus. Ele quer destruir a nossa identidade, nos fazer se amoldar com a cultura do mundo. Sabe, queridos, essa é uma das mesmas estratégias. Você jovem, ou você que também não é jovem, às vezes você está em determinados lugares, nós temos a cultura do reino de Deus. Nós falamos a língua do reino de Deus, a palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, uma das estratégias de Satanás é fazer com que você tente se amoldar ao padrão desse mundo. Fale a língua que eles falam, tenha a mesma cultura que eles têm.
né, quer destruir a sua identidade. Você sabe quem você é em Deus, mas eles querem destruir essa nossa identidade, que você não saiba quem você é em Deus. Essa é uma das estratégias do inimigo, nos destruir a nossa identidade, destruir a nossa cultura, para que a gente não saibamos quem nós somos em Deus. Isso continua, queridos. Isso continua. Um exemplo, um jovem vai para a faculdade, né? Infelizmente, hoje nós sabemos que nas nossas faculdades aí está muito difícil. Uma cultura, um ensino, uma ideologia que tem entrado dentro das faculdades, se um jovem entra ali dentro, queridos, e ele não está arraigado, a palavra de Deus não está arraigada no seu coração, ele não é temente a Deus, às vezes ele vai começar a se misturar numa outra cultura, uma outra língua, outros costumes, né, que eles tentam colocar e destruir a identidade dele, para que esse jovem comece a falar a mesma língua deles, a mesma cultura deles, né? E se esqueça de quem ele é em Deus. Essa é uma das tentativas do inimigo aí. Amém, queridos? Como eu disse, o rei sabia que Daniel era um homem temente a Deus, tentou afetar a sua identidade, mudando seu nome, a língua que deveria falar, as comidas que deveria comer, porém não adiantou. Porque Daniel continuou firme no seu propósito em temer a Deus. Por isso que diz o texto, Daniel decidiu firmemente no seu coração, não vou me contaminar com a comida do rei. Ele poderia muito bem ceder, já estou aqui mesmo, ninguém está vendo, estou longe da minha terra, longe do meu povo, longe do meu Deus, Deus permitiu que a gente estivesse aqui, né? Vou aproveitar e eu vou comer de tudo mesmo. Não, Daniel continuou firme, não vou desonrar o meu Deus. Jovem, continue firme lá na faculdade onde você se encontra, não vou desonrar o meu Deus, mesmo que eu esteja numa cultura, no meio de um povo que fale uma língua diferente da que eu falo, eu vou continuar temendo a Deus, levando a palavra de Deus com os mesmos costumes, não vou desonrar o meu Deus. Amém, amados? Mas o rei não conseguiu mudar aí, Daniel continuou temendo a Deus, ele não, agora preste atenção, Daniel não pôde evitar a mudança de nome. Eles mudaram o nome, mas você vai ver depois Daniel, porque o Daniel é o próprio, ele que escreveu o livro para o seu povo. Você vai ver ele se referindo aos seus amigos como Misaías, Ananias e Misael, né? Não perderam a sua identidade, mas ele não podia evitar, ele estava como escravo numa terra distante, que mudassem os seus nomes. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era Daniel. Amém? O Senhor é meu juiz. Mas ele não podia evitar que mudasse seu nome. Ele não pôde evitar, queridos, de aprender a língua. Até porque também era uma questão de sobrevivência. A língua dos caldeus. Ele precisava aprender para servir na corte do rei. O aramaico. E para vocês terem uma ideia como isso influenciou, queridos. O aramaico, depois que o povo volta do cativeiro, o aramaico foi a língua que o povo de Israel começou a falar o aramaico. Nos tempos de Jesus, né, eles falavam ali o aramaico. Somente nas sinagogas ali, que era falado o hebraico, que era a língua dos israelitas, dos judeus naquela época. Então nas sinagogas foi mantido, mas no povo, a grande massa, eles falavam o aramaico, que foi influência da cultura dos caldeus, né, tentando destruir a cultura ali dos judeus. Mas Daniel não pôde evitar a mudança de nome, aprender a língua e a literatura dos caldeus, né? Mas uma coisa ele podia fazer, queridos. Ele podia decidir não se contaminar com a comida. O nome tudo bem. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei, né? A literatura, não tem problema, vou aprender a cultura dos caldeus, vou aprender a literatura, vou aprender a língua dos caldeus, não tem problema, até para eu poder me comunicar, saber, não tem problema. Mas no que diz respeito a algo que honrava o seu Deus, a comida, Daniel podia fazer algo e ele decidiu, não vou me contaminar. Não vou. E nisso, queridos, ele poderia até pagar com a própria vida, se preciso fosse. Só que diz o texto que quando ele decidiu não se contaminar, ele achou graça aos olhos do oficial do rei ali. Quando ele decidiu, o próprio Deus agiu, queridos, ele achou graça aos olhos do oficial, a ponto que ele fez uma proposta, falou, não nos dê nada além de vegetais e água durante 10 dias.
Depois você compara a nossa aparência com os outros. Outros que falam, era até o povo, outros israelitas que estavam lá, que se curvaram diante daquilo, mas Daniel e seus amigos não. Ele falou assim, ó, gente, só dá vegetal e água. E durante 10 dias, compara a nossa aparência. Se a gente, e aí você pega e julga e faz o que você achar melhor, né? Mas faz esse teste. E Daniel fez aí, como Deus usou a vida de Daniel e seus amigos de maneira poderosa em todo o livro. Amém, queridos? A gente pode ver no livro de Daniel como Deus abençoou, como Deus honrou Daniel, usou sua vida, mas isso só foi possível porque Daniel decidiu, firme no coração, honrar a Deus e não se contaminar no ambiente pagão que ele se encontrava. Mais uma vez, queridos, Deus operou de maneira poderosa na vida de Daniel e através da vida dele, mas porque primeiro ele decidiu, eu não vou me contaminar. E aí Deus operou na vida dele através da vida dele. Da mesma maneira, queridos, e aqui eu quero começar a entrar propriamente, fazer uma aplicação para as nossas vidas. Da mesma maneira, eu creio que a vitória nas nossas vidas, ela começa no momento em que a gente decide firmemente no nosso coração. Sabe, queridos, somos nós que decidimos. Você decide, querido, você decide quem você vai ser e quem você não vai ser. Você decide o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Eu comecei falando que nós somos mais que vencedores em Cristo, mas essa vitória ela começa no momento em que a gente toma uma decisão firme no nosso coração. Quem eu vou ser, quem eu não vou ser, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Amém, queridos? Somos nós que decidimos. Eu decido. Sabe, queridos, é você que decide ser fiel e honrar a Deus. Pastor, não, mas é Deus. Se não for Deus, a gente não consegue ser fiel, a gente não consegue honrar a Deus. Com certeza, a graça, o poder vem de Deus para a gente andar. Ser fiel, andar em santidade. Mas se você não decidir firme no seu coração, você não vai ser fiel e você não vai honrar a Deus. A vitória vem no momento que você decide, eu vou ser fiel. Eu vou honrar a Deus, custe o que custar. A vitória vem, queridos, quando a gente decide andar em santidade e não se contaminar com esse mundo. Quem é que decide? Eu decido. Você decide. Não é Deus. Você decide se você vai se contaminar lá na faculdade ou não. Você decide se você vai se contaminar no emprego onde você está, nessa cultura pagã, numa linguagem que não agrada a Deus. Você decide se você vai influenciar ou se você vai ser influenciado. Você decide, não é Deus que vai decidir. É Deus que dá graça e força. Deus só vai dar graça e força no momento que você decidir. Não vou me contaminar, não vou ter esse tipo de linguagem, não vou ter esse tipo de atitude. Quem decide? Você. Você decide, queridos, se você vai amar o seu inimigo e se você vai fazer o bem quem te faz mal. Quem decide? Você. Não é Deus que vai decidir. Deus dá graça para você conseguir amar seu inimigo. E fazer o bem é quem está te fazendo mal. Mas quem decide é você. Você decide, querido, se você vai perdoar e cuidar da sua família. Deus dá graça para perdoar. Mas se você falar, eu não quero perdoar, você não vai perdoar. Se você decidir não perdoar, a graça de Deus é vã na sua vida. Porque quem decide perdoar não é Deus. Você que decide se você vai perdoar ou não. Você que decide, querido, se você vai continuar se prostituindo numa vida promíscua. Você que decide se você vai continuar olha, presta atenção. Você decide se você vai continuar nas drogas ou não. Pastor, como assim? Não, a droga é uma doença, a droga é difícil. Nós temos pessoas aqui que já até passaram por vícios. Sim, é difícil, sair das drogas não é fácil, mas eu quero dizer algo para você, queridos, Deus dá graça para isso acontecer, mas você precisa decidir se você quer continuar nessa vida, ou se você quer sair dela, porque se você não quiser, nem Deus te tira dela. Se você quiser continuar assim, Deus permite, você pode perecer assim. Por isso tem uma parte sua, se você quiser continuar nos vícios, nas drogas, você vai continuar.
Agora se você disser, ei, chega, não quero mais, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda. E você clama, e você busca, mesmo que você se sinta sem forças, mas você precisa decidir, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para a minha família. É você que decide. Você decide se você vai ser um pai melhor, um esposo melhor. Você decide, querido, se você vai parar com a mentira na sua vida. Ai, pastor, não consigo. Quando eu vejo, eu já menti. Você decide se você vai continuar mentindo ou não. Se você vai falar a verdade ou não. Você decide. Jovens, hoje eu estou falando para os jovens, hein? Você decide se você vai se guardar para sua esposa, para o seu esposo, ou se você vai seguir o padrão pagão e mundano, e você vai desfrutar de uma vida sexual ativa antes de se casar. Você decide. Não é o seu pai, não é sua mãe. É você que vai decidir se você vai honrar a Deus ou se você vai se dobrar a essa cultura pagã, que diz que não tem problema, que você é o que você quiser ser. Se eu quiser ser homem, eu sou homem. Se eu quiser ser mulher, eu sou mulher. Se eu quiser ser os dois, eu sou os dois. Mentira! Agora você decide se você vai dar ouvidos à palavra de Deus ou se você vai dar ouvidos a essa cultura aí fora. A ideologia de gênero e tantas outras ideologias que está dizendo tanta besteira e que desagrada a Deus. Você decide. O pastor não vai decidir por você. Seu pai, sua mãe não vai decidir por você. Você decide se você vai abandonar essa vida ou não. Você decide se vai dar vazão a esses desejos homossexuais ou se você vai entender pela palavra, isso não agrada a Deus e não é isso que Deus tem para a minha vida. Quem decide? Você decide. É você que decide. Deus orienta, seus pais orientam, nós orientamos conforme a palavra, mas você decide se você vai se dobrar a essa cultura pagã ou se você vai ficar firme, mesmo no meio, mesmo num ambiente pagão, mesmo num lugar de língua pagã, mesmo num lugar de culturas totalmente contrário, que é necessário você estar ali, como numa faculdade, num trabalho, no meio da parentela, mas você não se curvar diante desse padrão. Você decide. Você decide, querido, se você vai guardar os seus olhos, a sua boca e os seus ouvidos. Quem é que decide? Você. Ai, pastor, eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou ouvindo essas coisas. Você decide se você vai continuar nisso ou não. E preste atenção, eu não estou dizendo aqui, querido, que você vai vencer isso na sua força. Na sua força você não vai vencer mesmo. É Deus que te dá graça e poder para você vencer. Para você ter um olhar santo, para você ter ouvidos santos, para você ter um posicionamento santos. Esse poder, essa graça vem de Deus, mas a decisão vem de você. É você que decide. Você que decide se vai amar a sua esposa e vai ser fiel a ela. Você que decide. Você que decide se vai abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você que decide se você vai continuar sendo uma pessoa egoísta ou se você vai andar em amor. Você que decide, querido, se você vai ser quem Deus criou você para ser. É você que decide. Não é Deus que vai decidir por você. Amém, queridos? Então, onde é que começa a nossa vitória? A nossa vitória começa, queridos, quando a gente toma uma decisão firme no nosso coração. Aí começa a vitória. Em segundo lugar, onde é que começa a nossa vitória, pastor? Nossa vitória começa quando as nossas decisões são pautadas pela palavra de Deus. Daniel capítulo 9, do verso 1 ao verso 4. Daniel 9, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio.
no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Veja que Daniel conhecia os escritos dos profetas, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, com jejum em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Queridos, antes de Daniel orar, antes de Daniel clamar, que fez toda a diferença, mas antes dele orar, antes dele clamar, antes dele confessar, sabe o que ele fez? Ele examinou as Escrituras. Diz o texto: eu compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra de Deus que foi dada ao profeta de Jeremias. Eu compreendi a palavra. Então sabe quando é que começa a nossa vitória? Quando nós tomamos uma firme decisão, mas essa firme decisão, ela é pautada na palavra. Não é eu decido como eu acho, como eu penso, eu decido como Daniel decidiu. Quando Daniel decidiu não se contaminar, ele estava pautado na lei de Moisés, ele estava pautado na palavra de Deus. Então a decisão firme que a gente toma, ela precisa ter uma base. Que base é essa? Palavra de Deus. E quando eu decido pautado na palavra e fico firme, queridos, pode ter certeza, a sua vitória vai chegar. Mas eu preciso decidir, né? A minha decisão precisa ser pautada pela palavra. Um texto que eu sempre cito, 1 João capítulo 5, o verso 14 e o verso 15. Esta é a confiança que eu tenho quando eu me aproximo de Deus, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. Olha o que diz, essa é a confiança, a certeza que eu tenho, que se eu pedir para Deus alguma coisa que está de acordo com a palavra, eu sei que Ele está me ouvindo. E o restante do texto diz, e se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu peço, eu tenho certeza que eu vou receber de Deus aquilo que eu estou pedindo, porque a minha oração, a minha decisão, está pautada na palavra do meu Deus, e se está pautado na palavra, eu vou continuar orando, eu não vou deixar de orar, eu não vou desistir, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, vai chegar a minha vitória, vai chegar. Amém, queridos? Por que eu falei? Decide firmemente, mas pautado na palavra. Porque tem pessoas que elas até entendem, pessoas que são determinadas, pessoas que decidem firmemente aquilo que desejam, né? Só que muitas vezes, essa busca e essa firmeza que elas têm, e desejam e buscam, está contrariando a palavra. E pode ser que essas pessoas durante um certo tempo, pode ser que elas obtenham até um resultado, aparentemente um sucesso, mas mais cedo ou mais tarde, queridos, isso vai vir à ruína, isso não vai permanecer. Se o que essas pessoas que tomaram uma decisão firme, tem pessoas que são boas, queridos, tomam uma decisão, é firme, é constante, eu quero isso, eu desejo isso, e vai atrás e não desiste, só que muitas vezes isso contraria a palavra, e se contraria a palavra, mais cedo ou mais tarde, isso vai dar ruim. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou só citar, eu não vou ler o texto, mas para a gente ganhar tempo, aquele texto de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, que é o texto que fala sobre a construção da Torre de Babel. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que era um povo determinado. Novamente o texto diz que é um povo que falava uma só língua, tinha um só propósito, olha só, a mesma língua, o mesmo propósito, o mesmo coração, e eles estavam determinados, todos juntos, a construir algo, que era uma torre que chegasse aos céus, e eles não fossem espalhados. E o próprio Deus da testemunha, ele fala assim, eles são um, eles falam uma mesma língua, e eles estão no mesmo propósito, e em breve,
nada vai poder impedir esse povo do que eles querem fazer. Então olha como é importante você ser determinado e você ter firmeza. Só que aí Deus fala assim: desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não compreendam mais um ao outro. E aí diz que ali, Deus desceu, confundiu a língua deles, de maneira que eles falavam línguas diferentes, não conseguiam mais se entender. E você vai ver o texto lá que diz que a obra ficou paralisada. E eles foram dispersos, porque não se entendiam mais. Ou seja, o que eu quero ensinar aqui nesse princípio, queridos? Há um poder em você ter uma firmeza, decidir firmemente. Mas se contraria a vontade de Deus, uma hora isso vai dar ruim. Então, queridos, além de decidir firmemente que é poderoso, decida pautado na palavra. Amém, queridos? Essa tem que ser aí a nossa determinação. Em terceiro e último lugar, eu quero falar o segredo de andarmos em vitória. Quero que você, um texto, Hebreus 6,12, coloca para mim, Lorena, Hebreus 6,12. Diz assim: então, sabendo que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes. Essa versão está um pouco diferente, né? Mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Isso, é NVI, quero ler aí. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da perseverança ou paciência recebem a herança prometida. O segredo para a gente andar em vitória, queridos. Então, primeiro, a gente precisa decidir. Aqui começa, eu decido no meu coração. Segundo, eu decido pautado na palavra. Terceiro, você precisa perseverar na decisão que você tomou. Não significa que porque você decidiu firme e que a sua decisão está pautada na palavra, não significa, querido, que você não vai enfrentar situações difíceis. Não significa que não vai ter obstáculos. Não significa que você não vai passar por situações que causam dor, tristeza. Não significa isso. Mas se você decidiu com firmeza, e se essa decisão sua tem base na palavra, querido, por meio da fé e perseverança, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança, continue a perseverar nessa decisão. No bom sentido da palavra, continue a ser cabeça dura. Não deixa que nada e ninguém venha te dobrar. Não deixe que nenhuma voz, não deixe que nenhuma situação venha desviar você disso que você decidiu com firmeza. Nada, ninguém desvie você desse propósito. Fique firme, fique constante, fique com essa firmeza de ânimo, na palavra, naquilo que você decidiu. Porque uma hora, a sua vitória vai chegar. Uma hora, a sua vitória vai chegar. Gálatas capítulo 6, verso 9. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Então não se canse, querido. Continue firme. Se as decisões que você tem tomado estão pautadas pela palavra, fica firme. Se não está pautado pela palavra, é tempo de você mudar. Às vezes você está sendo até firme, mas você está sendo cabeça dura no sentido de que você está sendo firme em algo que não é vontade de Deus. Então muda isso. Não adianta ficar firme em algo que não é vontade de Deus. Saiba se é vontade do Senhor para a sua vida. Se não é, abandona isso. Deixa isso. Agora, se é, continue firme. Amém, queridos? Estamos dispostos, queridos, se preciso for, entregar tudo que temos, tudo que somos e até a própria vida, para manter até o fim a nossa decisão. Essa é a vontade de Deus.
Essa é a atitude de um vencedor. Essa é a atitude que Deus espera dos seus filhos, que nós estejamos dispostos a abrir mão de tudo, de todos, abrir mão até da própria vida, para que a gente se mantenha até o fim a decisão que a gente tomou. Essa é a atitude de um vencedor de verdade. E aqui eu quero encerrar com você, queridos. Eu quero fazer um apelo para você. E o apelo é, querido, o que é que você decide hoje? O que é que você decide hoje para começar a cantar a sua vitória? Pode ser que sua vitória vai chegar daqui uns meses, uns anos, uns dias, eu não sei. Mas a grande questão é, o que é que você vai decidir hoje? Esse é o dia da sua decisão, querido. E eu quero lembrar você que em Cristo, você já é mais que vencedor. Porém, você precisa decidir firmemente no seu coração. O que é que você vai fazer? O que é que você vai ser? Você não foi chamado, querido. Você não foi chamado para andar como um derrotado. Mas você foi chamado para andar como um vitorioso. E se a gente se posicionar de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dar graça, Ele vai dar poder, queridos, para a gente vencer todas as lutas. Ele vai dar esse poder. E aqui eu pergunto para você, existe alguma situação na sua vida? Preste atenção aqui, queridos, nós vamos encerrar. Você que entendeu a palavra, existe alguma situação que você precisa, querido, se posicionar hoje? Eu não estou falando se você está se sentindo capaz ou não. Ai, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas eu me sinto sem força. Eu não estou perguntando isso. A pergunta é, você precisa se posicionar em alguma situação? Existe alguma situação na sua vida que você precisa se posicionar para abandonar um certo tipo de vício, um certo tipo de atitude, algo que não está agradando ao seu Deus, ou qualquer outra coisa que você precisa, você almeja a vitória, mas você ainda não decidiu com firmeza no coração? Existe alguma situação na sua vida que você precisa decidir firmemente? Porque lembra disso, a vitória começa quando você decide com firmeza. Depois se segue. Deus vai dar graça, Deus vai dar força. Quando Daniel decidiu, Deus operou, Deus entrou em ação. Deus tocou na vida daquele oficial, para que Daniel achasse graça aos seus olhos. Mas Deus não ia tocar se Daniel não tivesse decidido. Então, antes de Deus te dar esse poder, queridos, antes de Deus te dar essa graça para você vencer o que você está precisando vencer, você precisa tomar uma decisão firme. Você quer fazer isso hoje? Tem alguma decisão que você precisa fazer hoje para mudar a sua vida, para que você tenha vitória? Se tem, eu gostaria de que você fizesse algo comigo. Antes eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Se tem alguma decisão que você precisa fazer assim, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. É você com Deus. Eu não sei qual a decisão. Eu não sei o que você precisa decidir. Eu decido hoje ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai. Eu decido hoje abandonar esse tipo de atitude, a mentira, o engano. Eu decido hoje andar em santidade, guardar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Eu decido hoje. O que é que você decide, querido? O que é que você decide? Eu decido honrar a Deus, eu decido ser fiel. Eu tenho sido infiel, eu decido hoje, eu vou ser fiel a Deus. E Deus vai me dar graça. É hoje, eu decido hoje perdoar, eu não estou conseguindo. Mas eu decido firmemente, e Deus vai me dar graça para liberar perdão. O que é que você decide? Eu decido ser obediente e submisso. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Você que vai tomar uma decisão firme. Não fique aí preocupado com o seu irmão agora. Fique de pé no seu lugar. Você que está em casa também, se você vai tomar uma decisão hoje, eu queria que você ficasse de pé em casa.
Fique de pé. Eu quero orar com você. Fica de pé, querido. Em nome de Jesus. Mas somente aqueles que vão tomar uma decisão hoje. Você que vai tomar uma decisão hoje firme no seu coração. Fica de pé. Você que está aqui, você que está em casa, fica de pé. Eu quero orar com você. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu creio nela. Eu creio na tua palavra. Pai, às vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, tão sem forças. Às vezes nós olhamos para situações e nos sentimos incapazes, nos sentimos como derrotados, apesar do que diz a tua palavra a nosso respeito. Pai, mas hoje, em nome de Jesus, nós decidimos não ficar olhando de maneira natural. Nós decidimos não ficar olhando para os nossos sentimentos. Nós decidimos olhar para a tua palavra. E hoje, nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas que tomaram uma atitude de fé e ficaram de pé. Seja aqui, seja online. Pai, olha para elas. Olha para o desejo dos seus corações. Pai, de agradarem e honrarem o Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, a graça capacitadora que vem dos céus, que vem do Senhor, para que elas se mantenham firmes na decisão que elas estão tomando hoje. Eu não sei qual é essa decisão. O Senhor conhece o coração delas, Pai. O Senhor conhece a decisão que elas estão tomando agora. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que venha uma graça sobrenatural, venha um poder sobrenatural sobre elas, para que elas venham ficar firmes nessa decisão. Decisão essa pautada na tua palavra, e que elas venham se manter firmes, até que se concretize na vida delas, Pai, até que se concretize aquilo que o Senhor tem preparado para elas, os sonhos que o Senhor colocou em seu coração, Pai, a vontade, Pai, do Senhor para suas vidas, até que elas alcancem, Pai, aquilo que elas tanto almejam, aquilo que elas estão nesse momento, se posicionando, Pai, que elas venham ficar firmes, e nada, e ninguém, venha fazer elas retroceder, nenhuma voz do inferno, nenhuma atitude que vem para esfriar e paralisar, nada e ninguém, venha fazer essas pessoas voltarem atrás, mas que elas continuem firmemente, Pai, decididas a te honrar, a te agradar, e a alcançar, Pai, essa vitória, pois a vontade do Senhor é que nós andemos em vitória, a vontade do Senhor é que venhamos glorificar o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu declaro a tua bênção, eu abençoo essas vidas, eu abençoo esses meus irmãos, eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a graça do Senhor sobre eles agora, em nome de Jesus. Eu declaro um renovo do teu Espírito sobre eles, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que você permaneça firme nessa decisão, queridos, todos os dias. E lembre-se que você decide e Deus te dá a graça para se manter firme. Em nome de Jesus. Mas eu quero despedir vocês aqui, ok? Estenda assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.